Nós vamos abrir a Bíblia agora no livro que nós estamos lendo, na leitura panorâmica da Bíblia. Nós estamos no livro do profeta Jeremias e nós vamos agora ao capítulo 17. Jeremias, na verdade, um capítulo incrível. O versículo 5 e o versículo 6 que dizem assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vamos orar, falar com Deus, pedir ao Senhor que através desse momento de reflexão da palavra, nesse momento em que nós estamos introspectos e ligados na palavra, nesse momento em que nós estamos cultuando, que nós estamos em oração, que nós estamos em comunhão com o Senhor e com os irmãos, nesse momento em que nós estamos orando ao Senhor, nesse momento de celebração. E a gente sempre espera, né? O cristão tem isso de aguardar pelo momento da palavra de Deus, no momento em que a palavra será pregada, esse momento de recado de Deus, esse momento de revelação de Deus. E todos nós precisamos dessa direção, pois a palavra de Deus é farol, a palavra de Deus é aquela flecha que acerta o alvo, a palavra de Deus, Salmo 119, que é um salmo que ele todo ecoa exaltando a palavra de Deus, vem dizer que é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus olhos e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 115. E é uma necessidade para nós, para nossa respiração espiritual, é uma necessidade para que, através da palavra ouvida, a gente possa ganhar fôlego novo para continuar os nossos dias, para continuar a viver as adversidades, para viver os momentos que não têm sido fáceis para nenhum de nós. Estava conversando com alguém esses dias e já passa de 100 dias esse momento que inicialmente pensávamos que seria, apostávamos em 15 dias, em um mês. Eu acredito que ninguém pensou em 3 meses e na verdade nós não sabemos quando voltará ao normal, ou se voltará ao normal, ou como voltará ao normal tudo isso, toda a vida, né, aqui nessa terra. Uma coisa a gente não pode perder de foco, uma coisa não pode deixar de ser uma fixação em nossa mente, em nosso coração, que isso tem que trabalhar a nossa fé. É de que Deus está sobre tudo que está acontecendo. Deus está ao redor, por cima, por debaixo, em todas as situações que nós estamos vivendo. E daí a necessidade que nós temos de insistir com nós mesmos. Insistir com nós mesmos para lutarmos, para vencer esse ser que sou eu, esse ser que é você. A necessidade de entender que, olha, é necessário orar. Talvez você esteja pensando que, mas agora os cultos presenciais não estão acontecendo, mas agora está sendo tudo muito light, por lives, por vídeos, por culto no grupo, que é o que nós optamos e que está dando certo, graças a Deus. É necessário lutar com o nosso interior, é necessário lutar com tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu quero fazer segundo a minha carne, tudo aquilo que eu quero fazer segundo o meu entendimento, o meu pensamento, porque nós somos pessoas inteligentes, nós somos dotados de inteligência, nós somos dotados de vontades, nós temos desejos e nós precisamos muito, muito, muito que as nossas vontades, que os nossos desejos, que as nossas intenções, que as nossas ideias estejam em Deus.
porque por um instante pode vir sobre qualquer um de nós, não só esse vírus do Covid-19, com qualquer outra coisa, com uma diversidade muito grande, com uma oposição muito grande, com isso pode deixar-nos desassossegados, porque se não estivermos ligados em Deus, fincados em Deus, nós não vamos estar preparados para viver o que vem pela frente. É claro que a gente crê, a gente prega, a gente sabe o que está escrito, que dias melhores virão, nós acreditamos na nossa esperança, nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na intervenção de Deus, nós acreditamos no milagre de Deus. Mas assim, a chuva, tanto a chuva como o sol, a chuva está aí e cai sobre nós, os cristãos, e sobre os que não são cristãos, com a mesma intensidade. O sol brilha para mim, que sou cristão, para nós somos cristãos, como brilha para quem não é cristão. E nessas coisas Deus não faz acepção de pessoas. Mas vamos orar para depois a gente poder refletir a respeito desse texto aqui de Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 e 6. Eu acredito que eu vou dividir essa mensagem hoje e na próxima quinta-feira, a segunda parte, porque a segunda parte serão os versículos 7 e 8, mas hoje nós estamos em Jeremias 17, 5 e 6. Como eu quero explanar, né, eu quero pregar um sermão expositivo, né, então nós vamos dividir. Hoje nós vamos fazer uma parte deste sermão, dessa prédica, dessa mensagem, dessa palavra de Deus, desse recado de Deus para nossas vidas, e na quinta-feira a gente conclui com a segunda parte. Eu espero que você esteja também. Assim como você está aqui hoje, assim como está sendo bom você aqui comigo hoje, nós aqui juntos hoje, neste culto da MVD aqui no nosso grupo, que é uma bênção, que tem sido uma bênção. Eu não sei se vocês têm prestado atenção como o pessoal tem se empenhado para que cada dia o culto fique melhor. Eu não sei se você já reparou, né, que tem pessoas trabalhando comigo. Na verdade, nós somos uma equipe de trabalho para que isso tudo aqui aconteça, para que esse culto aconteça, para que esse culto seja uma bênção, para que o culto de terça-feira de oração seja uma bênção, e tem sido uma bênção, para que o culto de quinta-feira aconteça e tem acontecido, tem sido uma bênção. Então, nós precisamos valorizar isso, não é como a nossa irmã Mel colocou um áudio, não sei se todos prestaram atenção no finalzinho do culto de quinta-feira, a Mel colocou um áudio lá, não foi nem link, foi um áudio mesmo, não foi um link com tem sido as orações e as mensagens, e ela falou a respeito disso, né, desse trabalho todo por detrás. Por exemplo, quando nós estamos começando o culto aqui agora, começou hoje mais cedo, alguns minutos atrás. Na verdade, dia de domingo é comigo o culto. Na verdade, me permita conversar um pouco com você aqui agora, antes da gente orar, antes da gente pregar a palavra. É necessário, assim como foi necessário a Mel falar ali no culto no final, mas possa ser que você não tenha visto, ou alguns não tenham visto, ou ouvido, na verdade. Existem pessoas trabalhando para que os cultos aconteçam. Esses cultos não são feitos de improviso, esses cultos não acontecem somente aqui agora, né? Nós ficamos ao longo da semana em contato com um irmão, com o outro, com você, com o irmão A, com o irmão B. Olha, você pode gravar uma oração, e as orações elas têm 3 minutos, e a gente precisa fazer essas orações em 3 minutos para que outras pessoas também estejam orando. Então nós recebemos essas orações, e essas orações, né, o irmão Cleanderson, ele tem transformado em links, é um trabalho e tem uma imagem toda, e quando a gente conseguiu essa ideia incrível de transformar as orações, as ministrações, as mensagens em link, se você prestar atenção, não pesa o celular de ninguém, não carrega a memória do celular de ninguém, porque algumas pessoas tinham isso, né? Ah, pastor, mas carrega a memória do meu celular tá cheio. Pois os nossos cultos não carregam o celular de ninguém. Os nossos cultos têm funcionado como sessão de descarrego, acredite, porque não carrega o celular de ninguém. Então é feito com muito carinho, com muita oração, né? As pessoas estão ministrando, fazendo ministrações, e a gente tem reduzido o tempo para ficar mais gostoso, para que o culto não fique enfadonho, de repente você ficar aqui em frente ao celular, olhando para uma telinha, então aberta na sua televisão smart, alguma coisa do tipo no seu computador. A gente está fazendo um trabalho
para ficar bom, para ficar gostoso os nossos cultos, para ficar saboroso, que nós temos vontade de chegar logo, o culto de terça-feira, o culto de quinta-feira, o culto de domingo, para a gente sinta sede, vontade, fome e sede do Senhor, da palavra de Deus, tá bom? Então valorize esses cultos, valorize, participe. Quando alguém te ligar, te mandar uma mensagem, olha, você pode gravar um áudio, você pode gravar uma oração, ajude-nos, grave esse áudio, grave essa ministração, grave essa pregação. Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas incríveis. Tem pessoas que não perdem os cultos, mas tem outras pessoas que não estão participando. E aqui não é uma palavra de crítica, é uma palavra só de despertamento, de olha, vamos estar juntos, vamos fazer isso. Porque nós precisamos, nossa alma precisa de Deus, tá bom? Então agora sim, vamos orar. Eu já tenho aí 10 minutos só falando, só li o texto lá na frente. E estou aqui falando com você, mas vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero falar ao Senhor da minha gratidão, do meu amor pelo Senhor. E também, Pai, eu tenho que dizer, Pai, me perdoa o meu pecado, aquilo que é erro dentro de mim, o Senhor conhece as minhas lutas, o meu interior, a de todos nós, e eu preciso desse perdão, preciso do estabelecimento da Tua graça, da Tua misericórdia na minha vida. Perdoa-me, Pai, perdoa-me, tenha misericórdia de mim, e que nesta mensagem o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu aproveito para nessa oração, Pai, e aí já não oro mais no final, eu peço ao Senhor que o Senhor fale com o coração dessa pessoa que está aqui comigo, seja com cada um que está conosco agora. Essas pessoas estão comigo concordando com essa oração. Essas pessoas estão aí dizendo sim, amém, talvez colocando um emoji de amém, de glória a Deus, de aleluia. Visita essa pessoa, visita a vida dele, a vida dela, a casa dele, a casa dela, o casamento dele, o casamento dela, as intenções do coração dele, tudo aquilo que é sofrimento, tristeza, mágoa, angústia, ansiedade, depressão, pânico, repreende em nome de Jesus. E todo aquele que está sem saúde, com a saúde abalada, física, espiritual, emocional, envia a tua cura através da unção do Espírito Santo de Deus. Eu te oro, muito agradecido, porque eu sei que o Senhor está aqui, está aí com eles, com nós, aqui em nome de Jesus, sim e amém. Então, amados, o texto que eu li foi de Jeremias 17, versículos 5 e 6, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito um homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, aqui Jeremias está falando que maldito é o homem que confia no homem. E Jeremias não está dizendo aqui que maldito é Oswaldo que confia em Paulo. Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo aqui que o Senhor diz: maldito o homem que confia no braço da sua própria carne, maldito é o homem que confia nele, no homem. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Maldito é o homem que não depende do Senhor. Aí ele então fala, porque este homem será como uma pequena árvore, como um arbustozinho solitário, lá no deserto. Ele fala que a sua vida será como um sertão seco. Eu estou lendo aqui. A sua vida será uma terra onde ninguém é capaz de viver. A sua vida será longe da felicidade, longe da vontade dos planos de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força. E nós somos pessoas, somos filhos de Deus. Eu acredito que vocês têm prestado atenção em minhas orações, eu acredito que vocês notam que vocês têm um pastor que declara em suas orações, e que hoje, né? Hoje eu não fiz isso, mas eu declaro em minhas orações de que eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, de que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que eu creio que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E isso é dependência. Eu preciso ouvir isso diariamente. A minha oração, eu preciso ouvir essa oração. Isso é dependência, isso está dizendo que eu creio, está dizendo que onde está a minha esperança, onde está a minha força. Eu creio, aí está a minha crença, aí está a minha fé, nessas verdades bíblicas estão a minha fé. Então, o homem que não confia em Deus, que confia em si mesmo, diz: maldito o homem que confia no homem.
Tem algumas pessoas que fazem uma analogia completamente antibíblica e pensam que a gente está falando, tá vendo o que está escrito? É quando alguém trai alguém, quando alguém dá apunhalada em alguém, quando alguém... quando se briga, tá dizendo, tá vendo, está escrito, maldito é o homem que confia no homem. O texto não está falando, maldito é Oswaldo que confia no outro homem. Não, maldito é Oswaldo que confia em Oswaldo. Maldito é o homem que confia no homem, em si próprio, e não busca a sua capacitação em Deus. E nós precisamos entender que a nossa capacitação, de uma forma geral, está em Deus. Queridos, nós precisamos de Deus desde quando nós ainda estávamos informe no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia ali no ventre. O Salmo 139 fala isso. Lá no ventre, informe. E Deus já era comigo, Deus já me conhecia. Isso é maravilhoso. Como é que eu vou depender de mim se tinha alguém que me conhecia lá no ventre da minha mãe? Quando minha mãe não me conhecia, quando a sua mãe não te conhecia, Deus já sabia quem era você, Deus já tinha escrito uma história para você, um plano para a sua vida que daria sentido à sua vida, que vai dar certo. E esse plano está ligado nele, esse plano está ligado no Senhor em nossas vidas. Por isso nós não podemos ser malditos e confiar em nós mesmos. Por isso nós não podemos ser malditos e depositar em nós a nossa confiança, em nós a nossa capacidade. A Bíblia diz que aquilo que vem do alto é por sobre os homens. E essa capacitação vem do alto, essa capacitação vem sobre nós. E eu não posso entender e bater no meu peito e me achar que eu sou o cara, que eu sou essa pessoa inteligente, essa pessoa cheia de ideias. Você pode ter ideia, eu também tenho ideia, eu penso se você pensa, mas a melhor ideia não é a sua. A melhor ideia não é a minha, a melhor ideia é de Deus. O melhor plano não é o seu, você tem um plano bom, você tem planos maravilhosos, mas nós acreditamos no plano perfeito de Deus, que é Jesus para as nossas vidas. A nossa capacitação vem de Deus. Mas tem pessoas que estão vivendo assim, e notadamente nesse tempo em que nós estamos vivendo, existem pessoas que estão vivendo baseadas em si mesmas. A palavra vem dizer, a mim e a você, em outro texto, que nos últimos dias os homens ficarão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Sabe o que é isso? Independência de Deus. Amantes de si mesmo. Como é que eu vou cantar que eu amo a Deus? Eu vou orar que eu amo a Deus? Eu vou falar que Deus é amor se para mim o que importa é somente Oswaldo? Se para você importa em primeiro lugar você, em segundo lugar você, em terceiro lugar você, para depois pensar em outras pessoas? É mandamento. Jesus quem falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e de igual forma ao teu próximo como a ti mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, que confia nas suas próprias forças, que confia na sua capacidade humana. E quando eu confio na minha capacidade humana, quando eu confio em mim, eu estou afastando a dependência de Deus. É por isso que o texto fala, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Tem um lugar preparado para os malditos. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E eu quero muito que naquele momento eu ouça Jesus dizer, vinde, benditos do meu Pai. Eu não quero ouvir um dia Jesus dizer, eu não te conhecia. Eu não me lembro de nada disso que você disse que fez, que fazia. Eu quero ser bendito. Eu quero ser feliz. E a minha felicidade está baseada em Deus, na minha fé. Tem pessoas que podem ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e dizer, Oswaldo é louco. Diga mesmo que o pastor Oswaldo Bergens é louco, porque ele é maluco. Ele é louco por Jesus. Ele depende de Jesus. A capacidade de Oswaldo vem de Deus.
As ideias do pastor Oswaldo vêm de Deus. A forma de Oswaldo apacentar, a forma de Oswaldo pregar, a forma de Oswaldo amar, a forma de Oswaldo perdoar, vem de Deus. Pastor Oswaldo lê a Bíblia. Pastor Oswaldo ama ler a Bíblia. Pastor Oswaldo ora, ora, ora. Porque ele sabe que é uma necessidade e ele depende de Deus. E a minha luta, a minha maior luta, é para que eu seja bendito de Deus. Para que eu seja inserido na segunda parte desse sermão que nós vamos falar quinta-feira, que eu seja inserido nos benditos de Deus. O texto de Jeremias 17, o versículo de número 7 começa assim, olha a diferença. Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito, maldito, condenado, maldito é o homem que confia no homem. Olha o versículo 7. Bendito, bendito, feliz o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Isso é assunto para a pregação de quinta-feira. Eu aproveito para convidar vocês para estarem comigo quinta-feira para entender todo o desfecho dessa mensagem, mas eu vou concluir a de hoje. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o texto deixa claro no versículo 6 quem é esse homem que confia em si, como é o interior desse homem, como é que vive esse homem. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, ele será como uma arvorezinha, um arbustozinho, um solitáriozinho, isolado no meio do deserto. Por quê? Porque ele confia no homem, porque ele confia nele. Imagine ser uma arvorezinha, uma árvore pequena, isolada no meio do deserto. Assim é o homem que confia no homem. Segundo lugar, a vida desse homem que funciona como uma árvorezinha lá no deserto, abandonada lá no deserto. A sua vida será como o sertão, um sertão seco. Eu não sei se você tem ligação com algum familiar que mora no sertão aqui da Bahia, no sertão do Nordeste. A gente vê em filmes, em livros, em séries e novelas o que é o sertão e o sertão do Nordeste. Pois o homem que confia no homem é como essa árvore e tem uma vida como uma vida no meio do sertão, lá no deserto, lá no seco. O terceiro lugar é uma terra onde ninguém é capaz de viver. Ninguém consegue viver muito tempo perto do homem que confia no homem. É terra aonde ninguém consegue permanecer. Quarto lugar, a verdadeira felicidade passa longe do homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força. Não devemos confiar. Somos dignos de confiar em Deus. Em Deus está a nossa confiança, porque a nossa capacidade, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de orar, de ministrar, a minha capacidade de cuidar de cada um de vocês, não é porque eu nasci com esse dom, não é porque eu estudei, é porque eu busco em Deus, eu dependo de Deus, a minha capacidade de cuidar, de apacentar, de amar, de perdoar, de tomar um tapa de um lado do rosto, de dar o segundo lado do rosto, porque Jesus me ensinou assim. O dia que você tomar um tapa do lado do rosto, não revide, mas dê o outro lado. Jesus disse, se alguém roubar a sua capa, tire a túnica, tire tudo e entregue para que leve. Jesus ensinou para mim que da mesma forma, de igual forma como eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, semelhantemente, eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. E eu preciso cuidar de me amar. Eu preciso aprender a me amar.
para amar você. Não pense que você já sabe amar. O nosso amor erra. O amor de Oswaldo erra. O meu amor e o seu amor não é aquele amor de Coríntios 13, não é aquela bênção, aquela coisa linda. Aquilo ali é o amor ágape. É o amor de Deus para conosco. Eu preciso aprender com Deus. Daí eu quero levar vocês agora para um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5, para fechar então essa primeira parte dessa mensagem. Diz assim, o apóstolo Paulo: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Escuta isso. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Não é que pensamos que podemos fazer por nós mesmos. A minha capacidade vem de Deus. A minha confiança vem de Deus. Eu não posso confiar em Oswaldo. A minha confiança não está no homem Oswaldo. A minha confiança precisa estar em Deus. Porque se a minha confiança estiver em mim, se a sua confiança estiver em si, se você é aquela pessoa que diz, eu sou o cara, eu sou inteligente, eu tenho ideias incríveis, eu tenho uma ideia para Oswaldo colocar em prática, eu tenho uma ideia para essa igreja, eu tenho uma ideia para esse culto melhorar. Se a sua ideia não vier de Deus, não me fala não. Se a sua ideia não vem de Deus, eu não quero saber não. Isso mesmo. Se você tem uma ideia sua, guarde para você. Eu quero trabalhar com o plano de Deus. Eu quero trabalhar com ideias de Deus. Eu quero viver e conviver com pessoas que buscam a Deus, que dependem de Deus. E eu espero que você também viva assim. Não confie no homem. E não estou falando no outro homem fora de você, falo no homem em você. E você, mulher, não confie na mulher que você é. Confie no Deus que você busca nele, se você busca a capacidade nele. Suficiência em Deus. Nós precisamos entender que um dia ou seremos reconhecidos como malditos, passem para o meu lado de cá, que eu não vos conheço, ou se seremos reconhecidos por Jesus como benditos. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Que nós possamos refletir e pensar exatamente no que Deus tem falado aos nossos corações, no que Deus tem ministrado aos nossos corações. A minha confiança, a minha suficiência, a minha capacidade precisa vir de Deus. Tudo o que vem do alto é por sobre os homens. E a capacitação, a confiança vem de Deus, que é a minha esperança, que é a sua esperança. Pai, Pai, como tem sido difícil, como tem sido trabalhosos os dias. Eu peço ao Senhor que traga ao nosso coração entendimento, que traga ao nosso coração essa suficiência, essa capacidade vinda do Senhor. Pai, eu aqui quero dizer ao Senhor, eu me rendo, eu me entrego e eu estou dizendo, eu não confio em Oswaldo, eu não confio no homem, eu confio no Senhor, porque a minha esperança está no Senhor. Pai, eu entrego a mente e o coração dessas pessoas que acabaram de ouvir essa primeira parte dessa mensagem. Trabalha no coração de cada um de nós. Concede-nos dias de capacitação no Senhor. Em nome de Jesus. Sim e amém. Eu disse que não oraria mais, mas é uma necessidade, não é para preencher tempo não, tá bom? Nós estamos parando por aqui, essa mensagem não acabou. Eu convido você para estar comigo aqui, quinta-feira, às 19h30, para a segunda parte dessa mensagem, em nome de Jesus. Olha só, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.